Boa tarde, queridos estudantes. Estamos aqui, professora Flávia Leda, professora Joyce, indo para a nossa última aula dessa sexta-feira linda, desta, dia 26 de agosto de 2022. Que beleza, hein, povo lindo? E hoje nós temos um assunto maravilhoso, que é relações semânticas. Tão importante quanto nós entendermos os sentidos que as palavras trazem em um texto denotativo, ou seja, o sentido real, é muito importante a gente compreender quando essas palavras adquirem outros significados em se tratando de contexto literário ou expressivo. Então, essa área da linguística, da gramática, a semântica, gente, ela é responsável por entender e estudar os sentidos que as palavras podem adquirir nos mais diversos contextos em que elas vão circular. Olha que beleza, nenéns. Muito importante para quem quer potencializar a sua capacidade de ler e interpretar textos. Bom demais, viu? Então, a semântica é a área dos sentidos. Quando a gente fala em valor semântico, nós estamos tratando do sentido, do significado que as palavras e expressões elas vão ter. E, evidentemente, e vocês sabem que isso depende muito do contexto, né? Depende de perceber se uma determinada palavra ou expressão foi empregada em sentido real, se ela foi empregada em sentido conotativo ou figurado. Então, é o que eu costumo dizer. Tão importante quanto entender que as palavras têm significações diferentes é entender que isso ocorre devido aos diversos contextos em que elas, com certeza, vão estar. É por isso que é muito importante que a gente não desconsidere jamais o contexto. Vocês sabem que muitos problemas de comunicação foram gerados exatamente por causa de informações descontextualizadas, entende? Então é por isso que a gente tem que tomar o cuidado e entender de que trata a relação semântica. Vamos ter essa aula mara aí com vocês, queridos estudantes. Olha aí, em vermelhão para você. Relação semântica trata de analisar os sentidos que as palavras estabelecem a partir do contexto em que estão inseridas, tanto elas em si como outras com as quais elas se relacionam, tá? Então a semântica vai, evidentemente, analisar os contextos para poder verificar o sentido da comunicação. Então, elas estabelecem relações semânticas entre si, ou seja, estabelecem relações de sentido e significado umas com as outras. Essas relações podem ser de proximidade, de semelhança, de contrariedade, de hierarquia, de significado, entre outros. Olha só, tem uma diferença muito sutil entre a palavra sentido e entre a palavra significado. No frigir dos ovos, ou seja, no dia a dia, a gente costuma utilizar essas palavras como se fossem sinônimas, né? Mas se você for investigar, você vai entender que sentido não é a mesma coisa de significado, tá? O sentido ele vai mais da compreensão individual de quem vai analisar. Então você pode tomar neste sentido determinada palavra com sentido A ou B, porque muitas vezes, principalmente quando há subjetividade, quem vai interpretar analisa a sua própria forma. O significado ele é mais direto, ou seja, essa palavra significa neste contexto o quê? Neste outro contexto, o que, que ela pode significar? Mas é como eu estou dizendo, no dia a dia elas são praticamente sinônimos. As pessoas entendem que sentido, significado dá no mesmo. Essas relações podem ser de proximidade, a gente vai entender os tipos de relações semânticas que vão ocorrer na língua portuguesa. Muito importante isso aí, gente. Mas muito importante mesmo. Oi, Ana Cris. Oi, Bi. Sejam bem-vindas, lindonas. Um abraço para a galerinha de Colônia do Canindé. Acho que é Colônia do Canindé, né? Acho que ainda está aqui pelo IPTV. São Gonçalo Suí, coisa boa. Babies, olha só. Semântica. Vocês sabem, por exemplo, olha só, que sentidos essa palavra pode ter? Jogo. Vão dizendo aí, coloquem no chat vocês. Que pelo IPTV também, galerinha pode participar. E a Bi chegou empolgada. A Bi, aniversariante do dia 31 de agosto. Quarta-feira próxima.
Chiquérrimo aniversariantes. E aí, meu povo lindo, bora? Quais sentidos que a gente pode dar à palavra jogo? A gente fica pensando, né? Gente, nossa. Aí você vai me dizer, depende do contexto, né? Se eu digo assim, ó, a vida é um jogo. Ó, veja bem. Adoro o jogo. Diz aí, já o nome de jogo de carta, minha irmã. É, jogo de carta. Uno. Adoro o jogo Uno. Arrasa, Joyce. Olha aí. O que mais? Vamos fazer um jogo nessas roupas. Não sei se vocês já usaram essa expressão, né? Bom, bem que já dá pra gente avaliar, né? A partir da palavra jogo, a Bia tá falando jogo da vida, muito bem, gata. Ela falou também no jogo do baralho, ótimo, pôquer, né? O Uno. Então, quando a gente diz a vida é um jogo, você não tem, vamos dizer assim, o sentido literal de jogo, mas a ideia de que na vida você precisa ser um jogador, de certa forma, né? De preferência, um jogador não desonesto, um jogador honestíssimo, tá? Então, você tem um sentido mais metafórico, tá? Adoro o jogo Uno. É um jogo no sentido mais, né? Vamos dizer assim, real, jogo mesmo, uma brincadeira, jogo no sentido de brincadeira, de diversão, de passatempo, entretenimento. E vamos fazer um jogo nessas roupas. Um jogo aí, gente, é uma troca. Olha só, um jogo, vamos fazer um jogo. Alguém põe um valor, a pessoa vai lá e vende, ou troca com outra coisa. Vamos fazer um jogo aqui. Tu fica com essa, eu fico com essa. Entende? Então, assim, é o que eu disse para você. Isso tudo depende do contexto. E perceba que é a mesma palavra, é a mesma classe gramatical, é o substantivo jogo. Então, porque eu percebo que esse substantivo, a mesma palavra, em contextos diferentes, pode ter significações diferentes, eu digo seguramente que jogo aí é um termo polissêmico. Ou seja, a palavra ou termo polissêmico é aquele que pode figurar sem alterar sua classe gramatical, apenas alterando sentidos em diversos contextos. Então, aqui a gente já tem uma relação de sentido baseada na chamada polissemia. Olha aí, cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Por quê? Eu vou explicar até pelas próprias partes, pelos próprios morfemas que constituem essa palavra. Ó. Poli de vários, tá? E sema de sentido, ou seja, uma palavra, uma expressão que vai adquirir vários sentidos. Então, o que que ocorre? Deixa eu ver aqui. Já ouviu a expressão jogo da maresia? Não, Bi. Não. O que é que isso aí significa? Me ensina, mulher. Fiquei curiosa agora. Sei não. Tu sabe, Joyce, que é jogo da maresia, minha irmã? Ensina aí, Bi, que a gente tá curiosa. Nós, todos os seus colegas estudantes, seus professores estão aqui curiosíssimas. Entenderam? Não confunda uma palavra polissêmica ou um termo polissêmico com um termo que sofre homonímia. Sofre entre aspas, né? Homonímia é diferente, ó. Se você já compara... deixa eu colocar aqui outra aqui. Se você já compara, por exemplo... Gente, eu vou só colocar aqui. Não tem esse acento gráfico, evidentemente, mas é só para vocês saberem a pronúncia e não achar que aí é sede, tá? Sede. Olha só. Sede. Preste atenção que essa palavra, ela pode ser um verbo. É o verbo ser conjugado no modo imperativo na segunda pessoa do plural, cuja conjugação completa é assim, ó. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós. Sejam vocês. Ou seja, sede pode ser um verbo. É o verbo ser no imperativo afirmativo. Ó. Verbo conjugado aí nesse modo, na segunda do plural. E sede
um contexto mais comum, pode ser um substantivo, gente. Ou seja, estou com sede. Tá vendo? Então, aí, não é mais um caso de polissemia. Já é um caso de palavras cujo estágio no português atual contemporâneo coincidiu para que elas convergissem em uma mesma forma gráfica e sonora. Ou seja, é a mesma pronúncia, é a mesma escrita, mas as origens delas são distintas, tá? Então, realmente, não é um caso de polissemia, tá bom? Mas se você, por outro lado, já usa sede, tá? Só o substantivo, ó, ele pode sim ser um termo polissêmico, só o substantivo. Veja bem, ó. Estou com sede. Tenho sede de poder. Ixi. Olha só. Nessas duas frasezinhas aí, olha como é a mesma palavra, ou seja, o substantivo sede, tá? Em contextos distintos. Eu posso avaliar que na primeira frase, estou com sede, é sede no sentido mais real, mais denotativo possível. Ou seja, eu quero água. Sede de beber, né? Tomar água, ou seja, uma necessidade fisiológica. Aqui embaixo você já não tem uma necessidade fisiológica. É uma necessidade, é verdade, mas muito mais psicológica. Tenho sede de poder. Então vejam que a natureza de sentido, ela é mantida num termo polissêmico, por mais que ela consiga se distinguir para muito mais próxima da realidade, muito mais próxima do sentido expressivo, do sentido ficcional. Por mais que aconteça isso, ainda assim elas mantêm um vínculo. Veja que, no caso da homonímia, esse vínculo desaparece porque, além das classes gramaticais serem distintas, eu sei muito bem que sede do verbo ser não tem nada a ver absolutamente com o substantivo sede no sentido de ânsia, necessidade. Então, gente, cuidado, cuidado que essa coisa é muito sutil, tá? É muito melindrosa. Nunca mais diga que homônimas perfeitas são palavras polissêmicas. Não. Homonímia é homonímia, polissemia é polissemia, tá bom? Então, muita calma nessa hora, muito cuidado. Vamos mais. Olha aí. Os recursos linguísticos nessa perspectiva vão ser formas usadas para expressar experiências comuns de forma original, ou seja, numa linguagem mais criativa, mais literária, motivada ou poética em um discurso. Desculpa. Para atingir esse propósito, figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar um texto de modo com que esse comunique seu conteúdo com uma linguagem mais expressiva. E é por isso que é importante, além das figuras de linguagem, nós conhecermos esses recursos semânticos, recursos linguísticos que vão, evidentemente, ajudar a construir os efeitos de sentido nos mais diversos contextos, mais diversos gêneros textuais, tá bom? Muito importante isso aí, ó. Vamos lá. As relações semânticas estão aqui para vocês descritas. O tipo de relação, um conceito, a significação e exemplos, tá? Vocês vão ver que algumas aí podem confundir e que vocês, no momento que perceberem que estão confusos, têm, ou vou dizer a obrigação, porque eu não gosto de obrigar ninguém a nada, mas vocês têm que me dizer. Tia, não entendi. Repita, por favor. Bi, dá um saravá nessa internet. Vamos lá, oxalá. Todos os santos. Sangue de Cristo tem poder para essa internet. Segura, internet. Ajuda. Ajuda, ajuda, Bi. Olha aí. Sinonímia. Sinonímia. Todos eles têm uma parte em comum, queridos. Olha para cá, olha. Todos eles têm nímia, onímia, nímia, 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 nímia. Todos, né? Aí aqui vem ônimos, 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 ônimos. Ah, tia, o que é isso aí? Na verdade, você só vai fazer a diferença entre esses termos que designam as relações semânticas pelos elementos iniciais, os radicais iniciais. Por quê? Ônimos, nome, tá? Agora, entenda bem. Sino, próximo, parecido, semelhante. Portanto, nome parecido é um sinônimo. Palavras com significados semelhantes.
Olha só que bacana, gente. Tristeza, que pode ser banzo, né? Que é melancolia, enfim. Branco, que pode ser sinônimo de alvo, claro, puro, cândido. Preto, sinônimos de escuro, negro, turvo. Olha aí, o tanto de palavrinhas, né? Curiosidade. A palavra Nigéria vem de negro, gente, do radical Níger. Nigeriano, portanto, relativo a negro, preto. Povo maravilhoso. Né? Ai, se todos fossem, né, assim, respeitassem as pessoas. Sinônimos. Portanto, comum e normal exemplificam o caso dos sinônimos. Anto, de antagônico. Essa palavra, esse elemento, esse radical anto, significa distinto, contrário, para ser mais exato. Antônimas, portanto, são palavras cujos sentidos são exatamente opostos. Aí você tem a antonímia, ou seja, a área que vai agrupar, estudar, catalogar, analisar as palavras antônimas. Então, a gente costuma fazer preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, direita, esquerda, frente, trás, esquerda, direita. Palavras de sentido contrário, quente, frio, entende? Antônimos, tá vendo? Homônimos, esse homo é de igual, a mesma, o mesmo radical que você vê em homossexual, ou seja, que gostam do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, homônimas, portanto, são palavras que têm aspectos de igualdade. Agora, tome cuidado que a gente precisa saber que igualdade é essa. Essa igualdade não é de sentido, gente. Essa igualdade, ela não é semântica, tá? Essa igualdade, ela vai acontecer aqui, ó, ou no som, ou na escrita, ou até em ambos. Eu mostrei para vocês que a palavra sede, não foi essa palavra, não. Qual foi que eu coloquei? Eu disse para vocês que era um caso de homonímia. Pronto, sede. Eu coloquei sede lá, que tanto podia ser verbo quanto podia ser substantivo. É a chamada homônima perfeita, ou homófona homógrafa, aquela que tem exatamente igual grafia e igual som. A distinção é que é o sentido. Então, eu vou até fazer um adendo aqui e vou colocar assim, ó, de vermelhinho. E ou, dependendo, né, daquilo que foi igual, às vezes, ó, tem homônimas que tem somente o som igual, mas a escrita e o significado eu não vou nem dizer porque o significado sempre é diferente, né? Mas tem homônimas que tem a escrita igual apenas, tem homônimas que tem apenas o som igual, e tem homônimas que tem a escrita e o som igual. Todas vão se diferenciar pelo significado, evidentemente. Então, a gente tem as homógrafas, a gente tem as homófonas e as que eu falei por último, as homônimas perfeitas. Ótimo, Bia, entre em contato comigo, viu? Tá vendo como aqui a gente é pé quente, energia positiva, vibe positiva total? Olha só. Você pega, por exemplo, a palavra manga. E você tá vendo que ela tem a mesma escrita e a mesma pronúncia. É manga mesmo. Aí eu falo, ai, a manga da minha blusa rasgou. Adoro manga. Já é a fruta. Como com sal e pimenta. Não faça isso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Cuidado. E tem o regionalismo, a gíria regional, ele sempre manga de mim, no sentido de caçoa, tira sarro, debocha, né? Então, assim, a gente vê que a diferença nessa palavra, os contextos que ela vai, a depender, aparecer, evidentemente se dá pelo sentido, mas não pela escrita e pelo som. É isso aqui que eu chamei para vocês, ó, de homônima perfeita, o homófono homógrafa, entendeu? Vou escrever aqui logo para não dar ansiedade. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Olha como essas aqui já são diferentes, ó. Eu tenho aqui o substantivo olho, vou botar aqui só um chapéuzinho para você entender que não tem esse acento gráfico, tá, gente? Só para você entender a pronúncia. Então, vejam que escrita não tem zero diferença. Mas, quanto ao som, elas são iguais. Aliás, perdão. Zero diferença na escrita, elas são homógrafas e distinção sonora e semântica. Então,
A primeira é olho, o substantivo. A segunda é olho, o verbo do olhar, presente do indicativo. Eu olho. Olha como essas aqui são diferentes, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar aqui. Pera. Vamos colocar aqui. Senso, que é diferente de senso. Bom, pronunciando as duas, elas têm o som igualzinho, né? Senso. É verdade. Mas vamos diferenciar, além do significado, pela escrita. Essa dupla aí já faz parte das chamadas heterógrafas ou heterográficas. Escrita diferente, significado e som igual. Então, veja que para ser homônimo, elas têm que ter alguma coisa de igualdade. Lá nos aspectos da grafia e da pronúncia, do som. Então, o que é o senso com 2 S aí? É o tino, a razão, a capacidade de raciocínio. Ou seja, ideal seria que as pessoas sempre agissem com bom senso, capacidade de discernimento. O outro senso que você está vendo lá escrito com C é o sinônimo de pesquisa. Esse senso aí dá origem ao termo recenseamento. Uma pesquisa, tá bom? Então, o que ocorre? A gente tem palavras com sentidos totalmente diferentes e, além do sentido também, a grafia delas é diferente. Então, vamos recapitular. Escrita e som igual, homônimas perfeitas, homófonas, homógrafas. Escrita igual, mas sons diferentes, heterófonas ou heterofônicas. Hetero, diferente, fônicas, sons diferentes. Essas aqui, ó, já apresentam a escrita diferente, são heterógrafas, mas som igual. E o significado sempre diferente. Então, essas aí são as homônimas, ó. Perceba que aqui, em rio, curso de água e rio, verbo, a gente tem um dos tipos de homônimas. Vocês estão vendo que a pronúncia não muda, é rio. Tanto para o verbo eu rio, tu ris, ele ri, nós rimos, vós rides, eles riem, como para o substantivo o rio caudaloso, o rio São Francisco, o rio Uruguai, o rio Sena. Bom, então, como eu estou vendo que elas têm escrita e pronúncia igual, é realmente um caso de homônima perfeita. Tanto nas homônimas perfeitas como nas homófonas, a diferença só é possível, evidentemente, por meio do contexto, né? As heterógrafas já dá para ver na hora da escrita, né? Porque assim, se for na fala, pode confundir. Tu disse que sorro, eu sorro. Exatamente. Eu quero dizer, eu sorro muito. Ótimo. O importante é falar, não, Bi? Beleza. A gente vai ter as palavras parônimas, nenéns. Olha só. Você já sabe que ônimos é nome paro. Lembra da palavra parente? Tu sabe o que é parente? Não tem a palavra ente? É indivíduo, é o ser. E paro significa semelhante, ou seja, é um ser que é teu semelhante. Por isso, quando tu diz teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua avó, teu avô, teus primos, são teus parentes. Ou seja, é um ente que tem algum tipo de parentesco, semelhança com você. Entendeu? Então, como é que isso aí se aplica no conceito da semântica? Parônimas são palavras muito parecidas. Veja que um parente teu só se for gêmeo, né? Para ser igual. Gêmeo univitelínico, perfeito. Uma cópia. Mas se não for o caso, você é diferente do seu parente. Ou seja, as parônimas, gente, são muito parecidas. Muito parecidas mesmo. Então, você já tem aí um critério, tá? Um parâmetro para não confundir com as homônimas. Eu tenho que ter algo de igual lá na homonímia. Eu tenho que ter som e ou grafia. As parônimas são diferentes em tudo. É som diferente, é grafia diferente, é significado diferente. O detalhe, gente, é que elas são muito parecidas. Às vezes, entre uma e outra, só muda uma letra. Ou seja, um fonema também, dependendo da modalidade utilizada. Então, gente, olha aí, ó. Retificar e ratificar são palavras diferentes por uma letra, por um fonema. E qual é o perigo disso? De você confundir essas palavras e aplicar inadvertidamente, equivocadamente, uma em vez da outra. Então, entenda que retificar é corrigir, é consertar. Ratificar é confirmar, a mesma coisa de
corroborar ou dar valor de verdade. Cuidado, muita calma nessa hora. Olha só como elas não são iguais, tá vendo? Mas o perigo aqui, elas são muito parecidas, gente. Tráfego e tráfico. Te concentra bem aqui na paroxítona, ó, fi, e aqui é fé, tá vendo? E aqui na oxítona, ó, o G vira C de uma para outra. Tráfego, fluxo, né? Trânsito, tráfico, aí já vai ser algum tipo de transporte ou de comercialização, aliás, transporte não, comercialização considerada, do ponto de vista legal, errada, ilícita. Tu tá vendo, neném? Tu não parece com ninguém da tua família, Bi? Ou seja, tu é diferente dos teus entes? Diferentes? Ok. Tudo bem, neném? Tudo certinho? As palavras hiperônimas, hipertensão, quem tem problema de pressão alta é um hipertenso. Quem tem problema de pressão baixa é o contrário, é hipotenso. Ou seja, hiper de alto, elevado, pode ser também nesse contexto abrangente, e hipo de baixo, pode também ser aplicável a restrito, específico. E é justamente essas noções de genérico, abrangente, específico, restrito, que a gente vai trazer aqui para a semântica. Então, vejam que tem palavras que, a depender da significação, da abrangência, elas podem conter outras, ou podem estar contidas. Olha, se eu falo aqui para você, vou te falar em... Pronto, vou usar como exemplo o tema do Enem. Um dos temas do Enem, que eu não me lembro o ano, sou péssima de ano, mas é o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Quando a gente fala em doenças mentais, a gente vê um termo mais genérico, né? Se bem que ele já é específico se você considerar que doença mental não é toda e qualquer doença. Tá vendo? Tá ligado? Então, a palavra doença é muito mais abrangente, muito mais genérica do que a expressão doenças mentais, porque eu estou vendo que doenças mentais cabe em doenças. Então, o que é que ocorre? O termo que for de maior abrangência, o termo que tiver mais capacidade de conter outros em si, é o que a gente vai chamar de hiperônimo. Tá bom? Hiperônimo. E aquele que, quanto mais restrito for, estiver contido em outro, couber dentro de outro, especificar um outro, é o que a gente chama de hipônimos. Tá vendo, bebê? Tá vendo como o babado é trash? Inclusive, ó, essas duas noções semânticas aqui, esses dois conceitos semânticos, relações de sentido, elas são muito e podem ser muito bem-vindas no texto dissertativo argumentativo, né? Você vai, por exemplo, destrinchar, especificar as palavras-chave do recorte temático. Então, doenças mentais. Aí você vai lá ao longo do texto, na progressão temática, utilizar todas as palavras que podem especificar as doenças mentais. Então, o que cabe dentro de doença mental? Doenças como a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, o transtorno de déficit de atenção, TDAH, o transtorno bipolar, a síndrome do pânico. Nossa, aí você já está utilizando especificações da expressão doenças mentais. Então, essa é uma relação de hiponímia e hiperonímia. É uma forma de estabelecer a coesão. Uma das, né? Coesão lexical aí, tá, gente? Tudo bem, nenéns? Então, veja lá. Hiperônimos são palavras que, hierarquicamente, né, contêm outras, devido à abrangência do significado delas. O hipônimo é justamente o contrário. Devido ao significado mais restrito, mais específico, elas estão dentro, tá? Exatamente das que nós chamamos de hiperônimas. Então, veja aí, ó. Perceba que animal é bem restrito, é bem genérico, esporte, veículo. As de baixo, ó, gato é um dos animais, natação é um dos esportes, ônibus é um dos tipos de veículos. Então, o que ocorre? Nós temos aí uma relação de sentido bem interessante. Alguma dúvida, queridos estudantes? Está tudo tranquilo? Tudo de boas? Diga aí para a tia Flavinha. Qualquer dúvida, me chame. Ana Cristina, Bi, todos os alunos que estão ligadaços aqui no canal internacional. Beleza, né?
Bom, vamos fazer uma questãozinha? Quero ver todo mundo arrasando aqui agora. Daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais desses conceitos semânticos, dessas relações semânticas, tá? Mas antes a gente vai fazer um esquentinho aqui. Olha só, nós temos aí claramente o gênero charge. O gênero charge é uma micronarrativa que dispõe de elementos dos quadrinhos de maneira mais restrita, óbvio, né? A charge normalmente acontece em um só quadro, né? Tem uma quantidade de texto verbal mais reduzida pelo tamanho e é um texto cujo objetivo dentro da esfera jornalística é criticar por meio de linguagem menos formal, por meio de uma linguagem mais familiar, né? Então, a charge, ela é um gênero cujo propósito é satirizar, debochar e ironizar um tema da atualidade. Muito cuidado. O cartoon faz quase a mesma coisa, só que os temas trabalhados no cartoon são temas atemporais, tá? Então, se você pegar um cartoon de um século, tá? De um século atrás, com certeza a temática dele ainda é válida hoje. Mas uma charge não. Então, a gente diz, entre aspas, que a charge envelhece por isso. Ela sempre vai estar relacionada a um tema do cotidiano. Olha aí, dengue, né? Se bem que é quase um cartoon, porque a gente sempre convive com um surto de dengue, né? Mas vamos lá. É uma charge mesmo, viu, gente? Dengue, querem exterminar com você. O que você diz disso? O cenário apresentado aí pela análise do texto não verbal é de uma coletiva. E quem está dando a entrevista? O mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. Olha aí, com a cara de não muitos amigos, ele diz, é o fim da picada. Ou seja, mediante a pergunta que os jornalistas fazem na coletiva, querem exterminar você, a afirmação, o outro pergunta, o que você diz disso? Ele diz, é o fim da picada. Mas a gente que é esperto vai enxergar que essa expressão é o fim da picada, ela pode, devido ao contexto em que está inserida, ter mais de um significado, né, gente? Vamos lá. Quais são os significados que vocês estão enxergando aí, hein, povo lindo? Ou só tem um sentido? Quando o mosquitinho diz é o fim da picada. Vamos lá. Sentido 1. E vamos ao sentido 2. Se é que tem, né? Tô perguntando para vocês. Para vocês que agora assim eu tô nessa vibe pantaneira, tô com raiva, quero me embora. Qual é o sentido 1? A Bi diz que o fim da picada é acabar mesmo. Entendi. Ara, tu arrasa, Bi. Ara, larga a mão. É o fim da picada no sentido de acabar. Bom, se existem ações de combate à o nome difícil, proliferação do mosquito da dengue, com certeza ele vai parar de picar. Ou seja, você pode entender que ao fim do período de picadas, o mosquitinho não vai picar, porque ele será exterminado. Amém. Então, literalmente, o mosquito não picará mais devido ao extermínio direcionado a ele. Fim da picada no sentido real, acabou a picada. Mosquito exterminado, ou seja, não pode mais picar ninguém. Tá vendo aí? Mosquito exterminado. E o sentido 2? Olha a cara do mosquito, ele tá com raiva, não tá? Tá com raiva. O mosquito da dengue tá com raiva. Por que ele tá com raiva? Tá revoltado, porque o povo tá querendo dar cabo da vida dele, né? Ou seja, o que é esse fim da picada? Alguém fala uma coisa pra mim, eu digo assim, eu acho assim, eu fico indignada, eu digo, minha gente, é o fim da picada mesmo, negócio desse. Como diz o povo do Pantanal. O Zé, como é o nome dele? Zé Luca. É um absurdo um negócio disso. Ou seja, fim da picada é a mesma coisa de dizer, isso é um absurdo. As pessoas espalharem discurso de ódio ao fim da picada, ou seja, um absurdo, inadmissível e inaceitável. Perceba que dentro desse contexto, mediante as análises realizadas neste instante, você percebe que nenhuma dessas acepções, ou seja, nenhum desses sentidos pode ser negado.
tá? Tanto eu posso avaliar literalmente a expressão fim da picada, porque uma vez exterminado o mosquito não pica mais, acabou a temporada de picadas. E no sentido 2, devido a, vamos dizer assim, expressividade presente na charge, o que é comum a esse gênero, o mosquito, que evidentemente está personificado, está revoltado, porque quer exterminar. Está dizendo, isso é um absurdo querer me exterminar. Eu estou indignado. Então, eu não posso negar nenhuma dessas interpretações. Agora, por quê? Isso aí é um caso de duplo sentido, gente. Duplo sentido. Olha só. Não é ambiguidade, não, pelo amor de Deus. Nós já tivemos aula sobre isso e vocês estão ligados. Se eu tenho a partir de uma mesma palavra ou expressão, de uma mesma imagem, dois sentidos e nenhum deles pode ser negado, isso é duplo sentido. A partir do momento em que eu posso negar um deles, aí já passa a ser realmente a ambiguidade ou anfibologia. Sotaque carioca. Então, para evidenciar a expressividade da charge, ou seja, né, a forma como ela comunica, a graça dela, empregou-se que recurso? Empregou-se termos homônimos, empregou-se paronímia, ou seja, palavras muito parecidas, mas não exatamente iguais. Empregou-se um caso de hiponímia, um termo de sentido restrito, hiperonímia, um termo de sentido abrangente, ou foi um caso de antonímia, palavras de sentido contrário. Sotaque. Letras A, B, C, D e E. Qual delas? Qual delas? Qual delas? Hein, gente? É o fim da picada. CJ. C e D, B. Não é uma expressão que tem a mesma escrita? Tem a mesma pronúncia? Eu não consigo pronunciar diferente. É o fim da picada. Pronto. É a mesma escrita. Mas lá nesse contexto eu percebo que elas têm sentidos diferentes, né? Podem ser empregadas cada uma, inclusive ao mesmo tempo, em contextos diferentes. Isso parece com que? Palavras que são iguais na escrita, iguais na pronúncia e se distinguem quanto ao sentido. São palavras o quê? Cats jump. Olha o cats jump. Parônima não é. Parônima não é. Vou te mostrar um caso de paronímia bem aqui, ó. Não confunda. Desculpa, gente. Barraca da bramosidade. Não sei escrever brama, não, viu, minha gente? Me perdoem, mas eu acho que é assim. Se eu tiver errado também, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não confunda a barraca da Brahma. Vou colocar aqui entre aspas com, abre aspas, Barack Obama. Ah, Obama. Ah, gente. Olha como essas palavras, essas expressões, barraca da Brahma e Barack Obama, são muito parecidas com o som, né? Nesse tom de deboche, brincadeira expressivo, a gente chama essas expressões de parônimas. Elas têm realmente um som muito parecido, uma grafia muito parecida, mas evidentemente você está vendo, não são iguais. Quando isso é empregado em um texto literário, a gente chama esse recurso, tá? De paranomásia, quase que não sai. Paranomásia, ou seja, é um trocadilho. Paranomásia. Motivado pela escrita e pronúncia das palavras que são muito próximas, mas não são iguais, tá? Paranomásia ou paronomásia, o famoso trocadilho. Então, óbvio que não é um caso de paronímia. Na expressão é o fim da picada, a gente não pode ver relação de hiponímia nem hiperonímia, né? Não cabe aqui avaliar se esse termo é um termo de sentido abrangente ou um termo de sentido específico, que a gente não tem, vamos dizer assim, materiais suficientes aí na charge para fazer esse tipo de avaliação, né? Também eu não estou vendo relação de oposição, relação de palavras contrárias, sacou, Bi? Só sobrou o quê? Só sobrou a A, que a Bi já colocou ali e arrasou.
Cat Jump não pegou a Bi. É um caso mesmo de homonímia, com toda certeza. Vice. Então, quem está se preparando para o Enem, quem quer aprender mais, não só para vestibulares, mas como para a vida sobre relações semânticas, tá aí, gente. Tá aí. Muito bom. Vamos. Me senti a própria moça do GPS. Vamos. Tudo pronto? Vamos. Olha aí as gêmeas. Apresentando sinônimos. Você sabe que palavras sinônimas, elas terão significados diferentes, né? Acho que essas gêmeas estão mais para homônimas perfeitas. Lindas, princesas simpáticas. Bom, palavras ou expressões com sentidos equivalentes correspondem ao recurso semântico da sinonímia. Portanto, chamaremos de palavras sinônimas. Então, outro recurso importantíssimo em textos técnicos, em textos científicos, é a coesão por sinonímia. Ou seja, você, para não ficar repetindo, tá, o tempo todo a mesma palavra, utilizar outras que lhe servem de sinônimo. Chamar a doença, por exemplo, de enfermidade, chamar a doença de mal, entende? Mal pode sim equivaler à doença. Tanto é que você conhece muito bem as expressões mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Hansen, mais conhecido como este último como lepra, né? Hanseníase, vice. Existem os sinônimos que são perfeitos, porque essas palavras, embora totalmente diferentes quanto a escrita e som, elas significam a mesma coisa. Me diga se você consegue diferenciar branco de alvo, pelo amor do Cristo. Não consegue, né? Me diga se você consegue diferenciar preto de negro. Bom, e alguém que vai conseguir, né? Mas dentro da análise linguística, realmente são palavras que são sinônimos perfeitos, aquelas que têm exatamente o mesmo sentido da outra, e você pode ficar seguro para utilizá-las, né? Em várias situações, formais, informais, científicas, literárias, técnicas, enfim. Sinônimos imperfeitos são palavras de significado muito parecido, tá? Muito parecido. Por exemplo, ele dá aqui, deixa eu ver se tem. Não, até essa telinha não tem não, mas eu tenho aqui duas palavras para colocar para você e são muito parecidas, ó. Amar e gostar. É como se entre elas houvesse algo de comum, mas também uma espécie de hierarquia. No meu entender, são palavras próximas, mas amar é superior a gostar. Entende? Quando uma pessoa diz eu gosto de você, evidentemente há um sentimento bom que não chega a ser um amar. Mas, vez ou outra, a gente usa gostar no sentido de amar. A pessoa diz assim, fulano, tu gostou da minha roupa? Eu gostei, eu amei. Então, não tem o mesmo significado, mas são muito próximas. É o que a gente chama de sinônimos imperfeitos, tá? Muito bom, nenéns. Olha só. Perfeitos, após a mesma coisa de depois, a seguir. Às vezes pode ser uma relação feita com uma palavra em relação a uma expressão. Então, eu posso colocar após, depois. Posso colocar bem que a expressão a seguir. Posso colocar em seguida. Gente, esse meu F ficou horrível. Eu, hein? Em seguida. Olha aí, ó. Posso utilizar a forma adverbial posteriormente. Se você me conseguir diferenciar esses sentidos aí, eu não diga nada. Então, perceba que você tá analisando as relações semânticas e note que isso aí otimiza demais o nosso crescimento vocabular, tá? A gente aprende muitas palavras nesse aspecto e com certeza eu vou continuar incentivando aqui em vida, pós-vida, a leitura, que é um hábito fantástico para você adquirir conhecimentos, para você ampliar o seu repertório sociocultural, para você adquirir mais vocabulário, quer dizer, uma pessoa que lê muito, que se informa, que conversa, que conhece, que tem experiências diversificadas, com certeza ela tem menos dificuldade ao escrever um texto, ao oralizar, ou seja, ao falar, do que uma pessoa que não interage muito, que não gosta muito de ler, que não tem
muitas formas de adquirir conhecimento, tá? Isso é fato. Continuar com o sonho de prosseguir, língua com sonho de idioma, grito com sonho de brado, falecer com sonho de morrer. Aí tem as expressões que são formais, correspondentes, e as informais, mas também são sinônimos. Por exemplo, a pessoa tem falecer, morrer, no sentido de perder a vida, tá? E tem as expressões mais populares, que são sinônimos perfeitas, mas, repito, informais, bater as botas, bater a cacholeta, abotoar o paletó de madeira, descer as 7 cordas, ir para a terra de Canaã, que são expressões populares, né? O nome já diz, são bastante recorrentes em meio ao povo e que são sinônimas informais de falecer e morrer, evidentemente mais formais, tá? Olha aí. Eu falo muitas línguas. Todas as línguas que eu sei são de países europeus. Se você me perguntar se tem um erro gramatical, do ponto de vista mesmo da gramática tradicional, eu vou dizer que não, na primeira construção. Mas eu vou lhe dizer que a segunda está muito mais coesa. Por quê? Em vez de repetir a palavra língua, tá? A pessoa empregou idioma, que é um sinônimo perfeito para línguas. Olha aí, ó. Eu falo muitas línguas. Todos os idiomas que eu sei são de países europeus. Provavelmente falo espanhol, italiano, francês, né? Muito bem, cheiros. Sinônimos imperfeitos. Gordo não é a mesma cor de obeso. Veja que vem de novo aquela noção da hierarquia, tá? Embora às vezes gordo possa substituir obeso, você pode dizer que nem todo gordo é obeso. Ou seja, a obesidade é verificada mediante análise da massa corpórea, né? Que considera a quantidade de músculos, considera a quantidade de água no corpo, de gordura, né? Enfim, então, não necessariamente a mesma coisa. Córrego e riacho, emprego e trabalho. E tem diferença, tia? Tem, gente, tem. Não é exatamente a mesma coisa, não. Nem toda situação em que você vai utilizar a palavra emprego, ela será sinônimo de trabalho, né? Há quem diga até que tem gente que gosta de estar empregado, mas não trabalha. Ou seja, eu estou empregado, mas não trabalho. Tá entendendo? Tem essa situação. Mas quando você diz, por exemplo, faça o emprego dessa taxa de juros para essa transação, você não tem o sinônimo de trabalho. Então, claro que isso aí vai depender do contexto, né? Enfim, então entenda que os sinônimos imperfeitos não são idênticos, mas extremamente parecidos. Olha aqui, ó. Vovô, cartel, gangue, tucano, quadrilha, privária, privataria, é tudo a mesma coisa? Aí vovô diz, mesma coisa não, digo, meu neto. Digamos que sejam sinônimos. Mesma coisa não digo, meu neto. Digamos que sejam sinônimos, ou seja, o senhor usou simplesmente sinônimos imperfeitos aí, né? Fala contraditória. Ou seja, cartel, gangue, tucano, quadrilha, dá no mesmo. Entende? Bom, vamos lá ver essa questãozinha aqui. Nenéns. Cresce a indignação popular contra a roubalheira dos políticos. Pô, não se pode mais locupletar sossegado nesse país. Gente, pelo amor do Cristo. Que é aí locupletar, meu Deus? Que palavra difícil é essa? Locupletar. Não vale olhar o dicionário. Gente, ó. Quando você, ao longo de uma leitura, tá? Evidentemente de um texto verbal, se deparar com uma palavra como essa, ou seja, uma palavra que você nunca ouviu, não se desespere, não. Tente avaliar o contexto. Muitas vezes o contexto em que essa palavra está empregada já vai ajudar você a fazer algumas inferências. Se ainda assim a dúvida persistir, se você não estiver seguro da inferência feita, vá para um dicionário. O pessoal chama popularmente dicionário de pai dos burros. Eu não concordo de jeito nenhum com esta alcunha. Acho até injusta. Para mim, dicionário é pai daqueles que, no mínimo, têm uma curiosidade e que querem aprender. Então, não tem nada a ver com burrice, né? Muito pelo contrário. Aí você percebe, aqui na análise do texto não verbal, a figura de um político correndo desesperado, de uma população extremamente revoltada, né? Olha a cara de medo dele, pavor, e os eleitores, os potenciais eleitores dele, ou não eleitores, mas que sabem que ele está lá em tese,
para ajudar o povo, o pessoal está revoltado. Olha só, corrupto, ladrão. Esse aqui está um pouquinho mais revoltado, utilizou uma palavra, uma expressão de baixo calão, né? FDP, que eu não vou traduzir, não há necessidade. Estamos em horário nobre, crianças no recinto, né? Formalidade. Safado! Bom, considere o contexto, considere que esses adjetivos se aplicam ao indivíduo cujos bolsos estão repletos de dinheiro, e na correria o dinheiro está escapando. Ou seja, a charge ela sugere que ele é um ladrão, que ele se apropriou indevidamente do erário, ou seja, dos bens públicos. Não deveria, mas fez, né? Então, qual é provavelmente o sentido que a palavra locupletar tem? Pela interpretação da situação expressa na charge, poderíamos dizer que locupletar é sinônimo de ludibriar os munícipes, ou seja, enganar, tá? Aqueles que moram no município, ou seja, os cidadãos de um determinado local, aí poderia ser a figura de um prefeito, né? Poderia ser a figura de um vereador, um deputado, não sei. Enfim, é um político, né? Sair correndo desesperadamente seria locupletar. Será que o sentido é, pô, não se pode mais correr sossegado nesse país? Não faz muito sentido correr desesperadamente com sossegado, né? Não bate. Haverá uma contradição. Enriquecer ilicitamente, ou seja, enriquecer por vias ilícitas, via apropriação do alheio, apropriação indevida, né? Tornar-se ganancioso, ou seja, querer mais do que pode ter, ou mais do que deveria, ou administrar bem o município. Acredito eu, gente. E conhecendo vocês, como eu conheço queridos estudantes, vocês já eliminaram aí algumas letrinhas, né? Tem umas aí que não tem nada a ver. Por exemplo, o que é que a gente já pode tirar daí? O que a gente pode eliminar? Mas não pode um negócio disso. Ludibriar os munícipes, sair correndo. Bito já eliminou a letra E, né? É evidente. Porque se você coloca administrar bem o município, cai em contradição com o que a imagem está demonstrando. Se as pessoas estão revoltadas, né? O indivíduo está ali correndo e o dinheiro escapando dos bolsos. Há um implícito aí de que ele roubou. Então, a gente elimina a letra E. Com certeza, a gente elimina também a letra B. Estão com raiva. Exatamente. A população está com raiva. Bora mais. Dá para eliminar a B de bolinhas coloridinhas. Dá para eliminar a letra E de emoção. Será que cabe ludibriar, ou seja, enganar os munícipes? Bom, não sei. Faça suas interpretações. Não quero fazer a minha, porque se eu fizer, provavelmente eu vou lhes influenciar. Vou lhes ser uma influencer. Posso colocar a resposta? Eu posso. Olha a resposta. Enriquecer ilicitamente. Óbvio. Tudo dá a entender, tudo leva a crer pela análise dos elementos verbais e não verbais presentes nesta charge que o que provocou a revolta foi a descoberta dos esquemas de corrupção deste indivíduo, deste político, e o que levou a população a ficar com raiva, revoltada. Letra C, gente. Muito bem. Arrasa. Vamos lá. Na sequência pronunciada pela população, corrupto, ladrão, FDP, safado, as palavras podem ser consideradas. Veja bem, veja que todos esses adjetivos péssimos foram dirigidos ao nobre político. O que ocorre? São sinônimos perfeitos, elas sempre vão significar exatamente a mesma coisa? Ladrão é sinônimo de corrupto? Ladrão é sinônimo de FDP? FDP é sinônimo de safado?
Qual é o erro da letra A, Bi? Opa, vamos lá, vamos voltar a explicar para você. Bom, aqui não é enganar, foi exatamente o que eu disse. Ele não conseguiu enganar. Por isso que a população está revoltada. Descobriram, então acabou a enganação, né? Claro que você pode ter pensado em ludibriar, por quê? Com certeza eles deram um voto de confiança para ele e esse voto foi traído, né? Mas a palavra locupletar, nesse caso mesmo, é enriquecer ilicitamente, tá? Por isso que a população ficou com raiva. E aí, sinônimos perfeitas ou sinônimos imperfeitas? A B já foi na letra B? Claro, gente. Você vê aqui, ó. Nem toda pessoa que leva a alcunha de safado vai levar necessariamente FTP ou ladrão, entendeu? Mas no contexto elas funcionam como espécies de termos sinônimos imperfeitos. Então elas não podem ser consideradas idênticas. Podem funcionar em outros contextos com sentidos completamente distintos. É justamente por isso que há uma proximidade em determinado contexto e em outros a diferença. O sinônimo perfeito ele vai ser em todo o contexto igual. E assim encerramos nossa aula. Agradeço a participação de todos, desejo um excelente fim de beijo e até a próxima.